Começando o 24º Convidado Convida, hoje com Isabela Feliciano. Falamos sobre a arte de dar aulas, olha só. E também um pouquinho de jovem. Você que é jovem, escuta aí que tem dicas pra você, beleza? Então vamos ouvir que tá muito legal. Mas por que você não se considera artista, cara? Como assim? Eu tenho alguns motivos relevantes pra isso. Primeiro, eu acho que artista, se existe uma regulamentação para dizer quem é artista por profissão e quem não é, eu acho que isso tem que ser respeitado. Eu não tenho nenhuma formação, nenhum documento que comprove que eu sou artista. Então, para início de conversa, eu não estudei, eu fiz curso livre, assim, curso livre. Tá, entendi. E não tenho nenhum registro, nada disso. Então eu acho sacanagem dizer, eu sou artista. Assim como eu não gosto de ver gente que nunca estudou licenciatura nem nada, querer dizer que é professor. Sim. Também tenho minhas questões com isso. E também porque eu acho que para ser artista precisa de uma criatividade que eu não sinto que eu tenho. Eu acho que assim, como é que a gente descobre? Eu como professora, agora eu vou dizer aqui como profissional que forma profissionais, né? Eu acho que a gente descobre no que a gente é bom, né? Tem aquela crise quando você tá adolescente, início da juventude, às vezes é uma crise que não é agora até não? pra vida adulta. Tá, isso que eu ia perguntar, porque talvez eu sou adolescente ainda, mas aí você já tirou essa dúvida, já. Não, às vezes a gente prolonga essa crise até a vida adulta. E a gente pensa, caraca, no que eu sou bom? Eu tenho que trabalhar com o quê? Porque também é sacanagem, né? A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. E aí a gente tem que tomar a decisão de cara, eu vou gastar esses anos todos aí que eu tenho de trabalhar fazendo o quê? E aí como é que a gente descobre isso? Eu chuto, sabe? É uma coisa da minha cabeça mesmo. Eu chuto que, assim, a gente descobre isso quando a gente percebe no que a gente consegue criar. No que a gente consegue pensar em possibilidades novas. Tá. Isso em tudo quanto é profissão, sabe? Tipo sei lá, um mecânico. O que você consegue acrescentar. Tipo um mecânico. Eu não entendo nada de carro, mas eu sei que no carro tem esse dispositivo, mas esse dispositivo, e de repente o problema pode estar aqui, sabe? Você consegue pensar em novas possibilidades. É por isso que eu falo que eu não sou artista. Porque, salvo algumas vezes, né? Não vou dizer também que eu nunca tenho criatividade artística, senão eu vou estar mentindo. Mas assim, eu não me sinto muito criativa no campo das artes. Agora, me põe para ensinar alguma coisa. Eu vou criar uma estratégia, eu vou criar uma possibilidade e vou explicar aquilo e vou conseguir transmitir aquilo, especialmente na minha área, né, que é a língua portuguesa. Cara, quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe que eu desenho, que eu fico de cabeça para baixo, eu ando de um lado para o outro, eu faço um monte de coisa para que os alunos entendam. Assim, eu crio histórias mirabolantes assim, e, enfim, crio possibilidades para ensinar. Por isso que eu não gosto de dizer que eu sou artista. Eu sou professora, eu posso até quebrar um galho nas artes, porque é uma coisa que eu amo. Eu quero morrer fazendo isso. Assim, pra sempre. Mesmo em cursinho livre, só em participações pequenas. Você não acha que, assim, eu entendo a sua definição, concordo com você, claro, né? Mas vou propor uma outra forma de ver isso. O seu fazer não é uma arte. A forma como você faz o seu trabalho não é a arte de ser professora. No final de contas, tudo não é meio que arte, assim. Se a gente parar pra pensar nesse lugar da criatividade, nesse lugar desse desprendimento que você colocou aí de inovar, de perceber, de passar, de certa maneira não é a arte de alguma coisa, a arte de alguma coisa? Eu não sei. Sim, acho que a arte, a minha implicância é porque me chamam de artista, por exemplo, quando eu participo de uma peça em algum cursinho aí, sabe, que eu tipo lá na nova escola que eu fazia, aí eu sou atriz. Não, eu não sou atriz, porque aí é um artista específico que é o artista de teatro. Sim. Quando me chamam para cantar, tocar violão em algum lugar,
Ah, porque você é artista porque canta, porque toca violão. Não, porque você tá falando de um artista da música. Entendeu? Entendi. Se quiser me chamar de artista do ensino, da educação, aí ok, Da aí eu aula. aceito. Da aula. Artista da aula, aí eu topo, aí eu aceito o termo artista. Porque assim, eu não. Eu demorei muito tempo na minha vida pra perceber que as coisas que eu faço. Isso aqui pra mim, tá? Isso aqui. Agora que eu tô vendo, cara, é arte sim. É a minha arte, sabe? Tipo, assim, eu nunca fui o cara protagonista, oh meu Deus, ou o cara que fazia vários personagens, ou sei lá, um puta corpo e conseguia fazer várias paradas. Não. Mas esse negócio do pensamento rápido eu tinha, e esse lugar do conversar de verdade com alguém, sabe? Sei lá, de puxar conversa com qualquer pessoa. Eu não sei se isso é natural meu ou se é o carioca dentro de mim mesmo. Que eu tô vendo que o carioca, ele tem esse negócio da conversa, né? De puxar a conversa todo mundo no meio do ônibus, no meio de... Tu viu? Quando a gente se viu a última vez, que foi há algum tempo, a gente sentou no bar pra pedir uma batata e eu tava conversando com a tia que tava atrás. Do nada. Eu não lembro se fui eu que comecei ou se foi ela que veio, e aí eu troquei, a gente começou, tava trocando ideia. Verdade. E sempre foi isso a minha vida, só que eu demorei muito pra perceber que isso poderia ser um caminho. E, assim, arte na minha família, eu não sabia o que era arte. Eu fazia, de vez em quando, umas peças de escola, né, mas, sei lá, nunca ninguém falou assim, pô, esse menino aí, ó, esse menino não dá pra ser um artista, hein? Alguém virou pra você e falou, olha... Você lembra a primeira vez que, antes de ser professora, você já era? Caraca, que pergunta boa. Ai, gente, quando eu penso que não vão me fazer pergunta difícil, me vem pergunta difícil. De vez em quando vem mais pergunta. Não, cara, eu pensei que a pergunta mais difícil que já tinham me feito até hoje sobre isso foi quando me perguntaram por que eu decidi ser professora. Aí eu fiquei um tempão para pensar na resposta. Um tempão assim, meses, tá? Não tô falando de um tempão de minutos, não. Nossa, meses. Você ficou tipo dormindo, tipo, passa o dia no ônibus, a mesma pergunta passando. Eu fiquei muito tempo pensando nisso. Agora, nisso aí, eu acho que não, cara. Eu não me lembro, porque eu não queria ser professora. Isso é uma longa história, na verdade. Ué, isso tem Inclusive, tempo. eu falo disso na minha dissertação. Ah, isso aí é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Já vamos pular? Já quer pular pra aí? Já quer ir pra aí? Porque amanhã, que a gente tinha combinado essa data pra gente conversar, justamente você falou, poxa, vou estar ocupada. Vou ter minha dissertação de mestrado, doutorado... De o quê? Doutor? Mestrado. De mestrado. Eu falei, não, vamos botar pro dia 7 aí que não tem problema. Aí calhou, de quanto que é a sua dissertação? Amanhã. Bacana. De manhã, diga-se de passagem. Nossa, mãe do céu. E aí você ainda topou vir pra cá. Então, vai uma pergunta dupla. Por que você veio pra cá? Pra ficar mais tranquila, é isso? Essa é a tua ideia? E essa dissertação diz um pouquinho também. São essas duas coisas que eu tenho de pergunta. Por que eu tô aqui? Não sei. Acho que é porque eu gosto de conversar. Eu gosto de gente, na verdade. E eu falei pra você, professor nesse período todo de pandemia tá carente, gente. Professor que quer ver gente, professor que quer falar, professor que quer conversar. Então, eu acho assim, eu sei que você é uma pessoa que se deixar a gente conversa pra caramba, né? Vai sempre ter assunto. Que foi mais ou menos isso que então aconteceu. Eu falei, gente... A última vez que a gente se viu foi assim, e aí, bora se ver? Bora! E aí? Exatamente. E alguém pegou uma chuva. Acontece. E aí eu falei, vamos, porque eu preciso, é bom conversar mesmo, eu gosto de falar. Agora, sobre ser professora, eu consegui, isso é uma bênção divina que eu recebi, assim, porque eu tive a sorte de decidir a minha carreira profissional cedo, sim, e não me arrependo até hoje, ainda bem, porque eu ia ficar muito chateada. Quando eu estava no ensino fundamental,
que inclusive eu estudava na escola onde eu dou aula hoje. Caraca! Escola onde eu estudei, onde eu fiz o ensino fundamental todo. Nossa, isso deve ser muito maneiro. Eu dou aula lá hoje. E aí, quando eu tava ali no segundo segmento, eu quis fazer letras. Eu não sabia nem que o nome do curso era esse, mas eu queria estudar português. Aham. Queria porque queria, e eu tinha um professor que inclusive ainda tá lá hoje, tá quase se aposentando, mas ainda tá lá. Eu tinha um professor muito gramatiquento, assim, muita gramática. E aí na oitava série chegava a análise sintática, sabe? Oração subordinada, aquele negócio é um jogo pra mim. Aí eu, caraca, eu quero estudar isso, eu acho muito maneiro. Caraca! Não era nem pela questão textual, assim, eu gostava daquele negócio de achar o sujeito, o predicado, e pra mim aquilo era um jogo, sabe? Era um jogo. E até hoje eu ensino como um jogo. Cara, isso é uma visão muito doida. Vai, continua, gostei. Aí eu falei, não, eu quero estudar isso, só que eu não quero ser professora. Aí já surgiu o preconceito, né? Não quero ser professora, se eu for professora, eu quero ser professora universitária, que eu não quero dar aula para educação básica. Era assim que eu pensava no ensino fundamental. E eu não queria fazer literatura, eu queria estudar espanhol, que é uma língua que eu gosto até hoje, mas eu não queria estudar literatura. Uhum. Quando eu fui pro ensino médio, eu tava com o mesmo pensamento. Eu quero fazer letras, eu quero estudar português, porque eu gosto muito de português e tal. E aí eu dizia que eu não gostava de literatura. Putz. Foi um erro que eu cometi. Porque eu gosto sim, inclusive a minha pesquisa de mestrado é em literatura. Olha que coisa. Olha como a vida acontece. Pois é. Só que aí eu criei uma amizade com uma pessoa e depois do terceiro ano essa pessoa virou meu namorado. E ele gostava muito de literatura. E aí, vendo que ele gostava de literatura e descobrindo o que era literatura, não foi nas aulas de literatura que eu descobri o que é literatura, foi com esse namorado. E aí foi aí que eu falei, caraca, eu gosto de literatura sim. Só que não tinham me apresentado essa literatura na escola. Uhum. Foi aí que eu terminei o ensino médio, fiz o vestibular. Para todos os vestibulares eu quis fazer letras, português e literatura. Só que eu continuava pensando, eu não vou ser professora, porque professor sofre muito nesse país, porque professor é muito desvalorizado nesse país. E eu dizia que não queria ser professora. Quando eu estava no quarto período... Meu Deus. Olha só, eu estava no quarto período da faculdade, fui fazer um estágio que a prefeitura oferecia aí, não era um estágio obrigatório, mas eu queria uma experiência em sala de aula. E tinha uma bolsa também, então eu falei, ajuda de custo para universitário nunca é demais, né? Com certeza. Aí fui tentar. Adivinha onde eu fui fazer o estágio? Não, para. Na escola onde eu estudei. Para! Não é possível. Juro pra você. Fui exatamente pra lá. Chegando lá, me colocaram numa turma que tava sem professor. Essa escola, ela é só do 6º ao 9º ano. Então todas as turmas têm lá os 8 professores diferentes, de todas as matérias e tal. 8 só que existe uma coisa na prefeitura. 8 para cada turma, gente. Português, matemática, ciências, história, geografia, artes e língua estrangeira. É porque você e fala... educação física. É que você fala sabendo. É porque eu não fazia... Se você me pergunta hoje quantos professores eu tinha, eu faço a menor ideia. Menor. Pois é. Só que lá, na Prefeitura do Rio, tem um negócio chamado projeto. O que é o projeto? O projeto isso eu sei, eu estudei na licenciatura. Sabe, né? Vai. Que são os alunos que estão atrasados, sabe, por idade e tal. Você joga todo mundo numa turma e joga todo mundo pro ensino médio. Assim, tu não tem mais jeito não, vai pro ensino médio. Entendi. E aí você tem 3 fases desse projeto. Aí tinha uma turma chamada Realfa. Realfa, você já pensa, Realfa de realfabetização. Então é a galera que já tá aí adolescente, burro velho, e não foi alfabetizado direito. Ok. Né? Aí essa turma Realfa estava sem professor na época. Colocaram quem pra ficar com a turma? Euzinha. Primeira experiência em sala de aula. Me botaram pra assumir essa turma. Assim, pra eu ficar com eles metade do turno. Aí eu, tá, né? Vamos ver no que dá. Cara, todos os professores da escola falavam assim pra mim, olha só, depois dessa experiência no Realfa,
ou você decide ser professora, ou você desiste disso pro resto da sua vida. Cara, mas isso eu Você vai adoro ficar na vida, cara. traumatizado. Porque, assim, não é com todo mundo que acontece, eu acho, mas eu também tive isso de, olha, é aqui, ó, é aqui. É aqui que você vai saber, porque essa situação é tão merda, que aqui você vai saber se você quer ou não isso aqui mesmo. E é ali que você conhece. Porque quando tá tudo bem, tá tudo lindo, né? Mas é quando tá ruim que a gente sabe, de fato. E aí foi... E como é que foi? Você entrou cheio de medo? Os professores ficavam, tipo... Fizeram um corredor polonês, tipo... Fazendo assim... Mais ou menos isso. Eles falavam... Eu tava na sala dos professores, aí eles... Oi, tudo bem, professora nova? Eu falei, não, estagiária. Aí eles... estagiária de quê? Eu falava, de português, mas eu não tô estagiando com professor de português, não. Eu tô na turma Realfa. Eles arregalavam logo, arregalavam o olho assim. Falavam, eita, você tá no Realfa? Aí perguntavam como é que tava sendo. Enfim, eu fiquei uns 2 meses sozinha com a turma. Depois o professor voltou e ficamos nós 2 dando aula pra turma. E, cara, foi assim, foi difícil, foi muito difícil. Foi ali que eu realmente descobri que eu não sei alfabetizar. Se tem uma coisa que eu não sei é alfabetizar. Agora, na pandemia, muita gente queria aula para criança, eu não sei fazer isso. Eu não sei alfabetizar. Eu, aplaudo de pé quem consegue. Eu não sei fazer isso. E aí foi um sacrifício muito grande. Mas ali eu decidi, eu quero ser professora porque isso aqui é muito maneiro. É muito doido, é muito doido, é muito doido. Isso é uma premissa que eu tenho, assim. O bagulho é doido. Tu tá lá. E pra dar conta do bagulho, você tem que ser mais doido que o bagulho. Ainda. É isso que eu ia te falar. Deixa eu perguntar isso. Você é dessas que assim, a parada tá difícil aí que tu gosta? Quando a parada tá tipo... Tão falando que não. Tão falando pra mim que não dá. Ai, putz, você falou errado. Aí que vai dar, e vai dar 2 vezes, vai dar muito. Cara, eu sou teimosa. Eu sou muito teimosa. Se eu acho que dá, eu vou tentar até dar mesmo. Assim, vou bater a cabeça até dar. Eu sou bem teimosa, assim. Tanto que outras questões, né, me colocam pra mim. Por exemplo, eu moro na Tijuca e dou aula em Guaratiba. Divertido. Aí as pessoas ficam falando, Guaratiba? Por que você mora na Tijuca e dá aula em Guaratiba? Eu gosto de morar na Tijuca, eu gosto de dar aula em Guaratiba. Você atravessa a cidade? Sim, eu atravesso a cidade. Mas eu quero, acabou. E assim, é isso. A verdade tem um amor por ônibus e tem também, né, porque não pode ser outra coisa, né? Uma pessoa que tem... Porque depois que a gente... Por que a gente pode se falar? A gente pode se falar simplesmente porque a vida aconteceu, foi isso, né? Ou tem alguma coisa que aconteceu que eu não tô sabendo? Não, né? Que eu me lembre, não. Tá. Eu acho que foi a vida adulta mesmo. Lembrei o que eu tinha pra falar pra você, que eu falei que ia guardar pra esse momento. Cara, você é a única pessoa que eu tenho um cagaço, mas um cagaço de errar na hora de escrever. Muito. Muito. Não acredito. Muito. Você não tá entendendo. Falar aqui, eu vou. Mas escrever com você, eu escrevo, eu falo, não. Aí apago, pera. Aí eu, Aí eu, vou mandar um emoji. Vai ser emoji. Porque... De verdade, eu fico nervoso. Eu nunca fico nervoso. Parabéns. Parabéns. Não faz isso, cara. Olha só, muita gente diz isso pra mim e eu não gosto. Eu não gosto porque, se você reparar, a gente precisa conversar mais, então. Eu tô chegando a essa conclusão. A gente precisa conversar mais por escrito. Não, faz isso não. Não, vamos voz. Tem que ser por escrito. Não. Porque eu também cometo erros de acento, de engolir letra, de misturar a palavra, porque essas coisas acontecem na linguagem do dia a dia. Sim. E eu vou te dizer, até em trabalhos acadêmicos. Hoje eu terminei de ler a minha dissertação, aí vi lá faltando espaço no negócio. Não. Acento, espaço. Não. Mas tira ponto disso, né? Não sei, vamos ver se a banca vai. Depende da banca amanhã, né? Mas eu vi lá que tá errado e tudo mais, mas aí é só consertar. Sim. Mas assim, essas coisas acontecem. A gente, eu acho que muita gente acha que o curso de letras serve pra gente ficar decorando regra.
E não é isso. É disso que eu fico chateada. Eu estudei numa universidade que, cara, foi uma mãe pra mim. Uma mãe. Sinceramente. Assim, eu percebo que eu recebi um ensino de extrema qualidade que não é pedante. Assim, eu recebi um ensino, ó, isso aqui é o que você tá estudando, né? Aí a gente aprendia a fazer todas as análises e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a universidade ensinava assim, não é pra você ser babaca. Eu não tô aqui te ensinando as paradas pra você ser babaca. Isso eu aprendi a minha graduação inteira. Você tá se formando um estudioso dessa área de conhecimento, mas não é pra você ser uma pessoa babaca. Cara, e aí as pessoas vêm me falar que tem medo de escrever? Não, assim, não é um medo de escrever, porque assim, em certa medida, eu não tenho medo de errar. Não tem mesmo. Eu vou errando. E até porque eu acredito que, assim, não é que eu queira errar, não é isso. Mas é que, e nem que todo mundo erra. Não é nem por isso. É porque, cara, tem jeito, sabe? Tipo, se você me entendeu, entendeu? Assim, a parada é, a partir do momento que eu vou, sei lá, ferir alguém, eu firo a mim mesmo, ou qualquer coisa assim, aí é um problema que eu tenho que resolver de imediato. Mas qualquer outra coisa, cara, eu tô aqui pra aprender, sabe? Tá todo mundo aqui, ninguém nasce sabendo nada. Então errar é natural até. Mas tem não sei, um cagacinho de errar pra você na hora de escrever. E aí, deve ter sido por isso que eu parei de falar com você. Essa é a verdade. Descobrimos. Então vamos treinar mais isso. Vamos treinar. Não, por mim... Cara, eu não sei o que aconteceu. A gente não se conhecia direito na época da nova escola. A gente frequentou o mesmo lugar que existia teatro. Que hoje em dia nem tem mais. Ali a escola aqui do lado. É perto de casa aqui, perto de casa. E a gente... não sei, a gente só se... Tava no mesmo balaio ali, todo mundo junto. E aí, anos depois, não sei porquê, eu não lembro porquê, a gente falou, vamos. E aí a gente se encontrou, conversou, foi super de boa. E agora a gente tá se encontrando de novo. Então eu não sei. Mas eu achava que você tava em outro patamar. Que patamar? Eu via você, juro. Eu via você, não. Caco é ator, entendeu? Caco é formado em teatro. Mal sabia ela. Caco é ator pra caramba. Não. Juro pra você. Assim, E assim, até hoje eu ainda te vejo assim, tá? Eu acho que você, caraca, é ator pra caramba. E aí eu ficava, caraca, eu sou professora e me enfiei no teatro aqui de enxerida, sabe? Uhum. De intrusa, de curiosa mesmo. Mas aí eu pensava, caraca, você e o seu grupinho, assim, eu ficava pensando, caraca, aquilo ali é um grupo de atores de verdade. Ah, cara, eu não sei, assim, eu fiz algumas coisas. É muito difícil pra mim ainda me olhar e falar, não, sou ator. Porque tem uma coisa que pra mim, quando eu falo sou ator, eu não sei porquê, mas eu tenho que ser bom. Sabe? Mínimo. E eu, por muitas vezes, não me sinto bom, sabe? São raros os momentos que eu me sinto, de fato, bom e bem, né? E, por exemplo, fazendo live, conversando com a galera, com os projetos, isso eu falo, cara, isso aqui eu sei fazer. E não é um lugar de soberba, de tipo, cara, isso aqui eu sei fazer. Não, cara, é que realmente eu me encontrei, sabe? Tipo, cara, eu sei que isso aqui eu sei fazer. Vai ter dia merda? Vai, mas todas as profissões têm dia merda. Mas isso aqui, de conversar, de trazer a galera, de fazer o clima ficar à vontade, do assunto rolar, é uma parada legal. E aí, eu comecei a ver esse lado do apresentador, assim, será que é isso? Aí fizemos séries, fiz algumas coisas. E hoje eu acredito que esse caminho seja uma coisa que, cara, dá pra mim, sabe? Eu consigo chegar nisso, eu consigo ver. Mas o lado ator, de protagonista, de subir no palco, o que eu acho que é um grande ator, eu não sou. Mas o Davi me falou uma vez, cara, tem tanta gente merda conseguindo ganhar dinheiro, e não é porque estão pulando na nossa frente, ou... Não, é porque eles estão tentando. É só essa a diferença entre um ator que vive de teatro e um ator que não vive. Ou vive de arte, no geral. É fazer. É simplesmente o fazer. Quando caiu essa fichinha,
Falei, cara, não é sobre tá bom pra cacete, não é sobre ser o melhor, não é isso. Óbvio que a procura é sempre essa, né? Fazer o melhor. Mas, eu fico parando pra pensar, quantas pessoas existiram pra existir um Michelangelo? Sabe? Quantas pessoas existiram pra existir, sei lá, sei lá, o Grande Otelo? Sabe? Quantas pessoas existiram pra sei lá, Fernanda Montenegro? Cara, aquelas pessoas foram tocadas por professores, por atores que talvez não conseguiam pagar as suas contas, pelo aquele tio que sabia contar muito bem uma piada, que sabia bem fazer, sabe? Enfim, então tudo isso é o que faz meio que parte da minha cabecinha sobre como eu penso em o que eu faço da minha vida. Mas agora eu consigo ver que tem uma importância, sabe? Mas eu não via. Você, como professora, talvez já sinta... Vai mais uma pergunta que eu acho que é diferente. Quando que você sentiu a importância da sua profissão? Você tem alguma... Cara, Não precisa ser o momento... dia 23 de janeiro, não precisa ser isso. Mas assim, uma situação que você lembra de ser uma das primeiras que você falou, caraca, é por isso aqui que eu dou aula. cara, eu acho que eu tô descobrindo isso todo dia. Até hoje, assim. Principalmente agora com a pandemia. Especialmente com o público com o qual eu trabalho. Porque eu vejo que eu consigo influenciar de maneira positiva a vida das pessoas. E isso é impressionante. E assim, o fato de eu ser professora numa escola onde eu estudei me coloca muito no lugar deles. Me traz de volta ao meu ensino fundamental, a minha época de adolescente. E assim, tive professores excelentes ali. Tive professores merda ali também. Como hoje também tem professor merda e professor bom. E eu acho que, assim... Quem é o cara, professor merda? você conhece Mentira, tô brincando. Isso é bom, né? Esse é uma Você pergunta... conhece Guaratiba? Muito pouco. Eu sei que tem uma pedra. Cara, Guaratiba parece outro planeta, assim. Tem gente que vai a Guaratiba e fala assim, não, porque lá no Rio. Aí a gente tem que falar, não, você está no Rio, não é lá no Rio, não, é aqui no Rio mesmo. Você está no Rio de Janeiro. Porque não tem cara de Rio de Janeiro, Guaratiba. Tem cara de quê? Não parece. De Guaratiba. Olha, tinha cara de... Pensa num lugar litorâneo, mas com aspecto bucólico. Um interior, só uma que coisa meio... no litoral. Aquela coisa pesqueira, assim. Tá. Aquela galera que fica com um violão, com barquinhos na beira da praia. Isso é Búzios. Assim. Tá. Isso, só que Búzios ainda é meio gourmetizado, claro. né? Não, eu tô falando Búzios, aquele Búzios da nossa época. Ah, tá. Né? Sim, Caraca. é mais ou menos isso. Tá. Só que aí começou a urbanizar do nada. E aí, agora Guaratiba, uma parte de Guaratiba, tá com cara de baixada. Eita! Tá um negócio meio doido. É mesmo? Porque milícia? E aí, geograficamente... milícia, com certeza. Geograficamente, Guaratiba é muito isolado. Sabe o BRT, aquele monte de gente socada dentro do BRT pra tentar acessar a barra pra em qualquer outro lugar? Pra quem não é do Rio, o BRT é tipo um trem que te leva pro... Como é que a gente vai descrever pra alguém que não é do Rio? Pra qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil poder entender o que é um BRT. Isso é uma parte difícil. Um BRT é um meio de transporte muito pequeno para a quantidade de gente que ele precisa carregar. Isso. Então, assim, é um amontoado de gente, basicamente, uma em cima da outra. E aí, são ônibus que acham que são trens, mas eles não são nem um terço de um trem. Entendi. Porque um trem é um bicho grandão, né? E cabe gente pra caramba. O BRT é pequeno. E aí leva... muitos bairros, né? A ideia do BRT é levar moradores de muitos bairros de uma região isolada da Zona Oeste do Rio de Janeiro para lugares mais centrais, para lugares de acesso ao centro, Zona Sul,
A e ideia tudo é mais. ótima, Só que gente. Mas a execução não é tão boa assim. E Guaratiba é o quê? É o ponto final, é isso? não é o ponto final. Tá. Mas Guaratiba concentra todos esses bairros, assim, Ele é tipo digamos. uma Porque alvorada, só que de lá. exatamente. E Nossa. assim, só tem o BRT, assim. Se você quiser ir para uma região, para o mesmo caminho, né, para o mesmo destino que o BRT faz, você não tem outra opção. Ou você vai de BRT ou você não vai. Ou você vai, se você quiser, também você pode arriscar ainda. Só que tem um túnel nesse meio termo aí. No túnel não dá para atravessar a pé. Então ainda tem uma complicação aí. Que não tinha esse túnel. Eu Não peguei, tem, eu não peguei tem. uma época que não tinha esse túnel. Eu passei lá Eu também. claro que sim, você também, claro. Mas é no mínimo longe. Vamos botar a palavra longe. Guaratiba é longe. É longe, é muito longe. E aí, tudo que se pensa de Rio de Janeiro, as praias bonitas do Rio de Janeiro, a cultura do Rio de Janeiro, aquela coisa de Copacabana, Teatro Municipal, Sim. CCBB, esses locais de Lapa, né, do fervo da cultura carioca, Guaratiba nem sonha com isso. Isso é outro planeta, isso é outro mundo, sabe? Meus alunos até esquecem que eles moram na mesma cidade que essas coisas todas. Sabe? Que o Cristo Redentor, o que é isso? É um negócio que é tipo Paris pra eles, sabe? Outro país pra eles. E isso dificulta as coisas lá, porque eles crescem naquele mundinho, ficam naquele mundinho, e eu falo isso porque eu cresci assim também. Por isso que eu me considero na condição, sabe, de falar. Porque eu também cresci assim. Eu precisei de um empurrãozinho para poder entender que existia vida para além desse túnel da Grota Funda. Deixa eu perguntar uma coisa. Que liga. Que assim, eu não sei se é por isso, ou foi por isso, ou se existe alguma ligação, mas que brotou na minha cabeça aqui, eu vou pra um sentido um pouco mais diferente. Você tá muito longe da onde você trabalha, onde viveu muito tempo e tudo mais. Mas ter esse espaço num lugar diferente, um lugar seu, como é que é isso pra você, sabe? Tipo, tá num lugar. É um lugar confortante, é um lugar que ao mesmo tempo você se obriga a sair daquilo e ver outras coisas. Você tem planos assim de fazer isso e. Ok, agora eu vou pra, sei lá, algum outro lugar, volto pra cá e vou pra lá, sabe? Tipo, de você expandir cada vez mais o seu horizonte, porque me pareceu um lugar de expansão de horizonte, sabe? Um lugar de você realmente. Não digo fuga, porque você volta, mas um lugar de. Não sei. É quase como se você... Eu imaginei você com uma grande árvore em Guaratiba, amarrando uma fita, e aí tu vem até um lugar que você gostou, aí tu amarra mais uma fita, e aí tu vai... Você tem outros lugares que você quer amarrar essa fita? É isso que eu tô tentando pensar aqui. Eu sei lá. Assim, tem tempo... Eu acho que assim, quando a gente chega nos 30 anos, a gente para de planejar muito as coisas. Que agora é viver, né? Então, não tem muito o que fazer. Agora é viver. Eu não tenho muito, sei lá. Eu penso às vezes em sair da educação básica, em dar aula pro ensino superior. Mas aí eu penso, caraca, eu gosto tanto de adolescente. Você Gente, gosta, eu gosto muito de adolescente. Por que você Eu faz isso com gosto você? muito de adolescente. Olha, o que tem de Eu bom? gosto. O que tem de bom o jovem? Porque a gente só vê as pessoas reclamando do jovem. E você, já que gosta, fala coisa boa do jovem. Vamos enaltecer o jovem. Eu acho que o jovem, ele tá mais disposto a receber coisas. Porque, assim, criança é um nível de sem noção das coisas muito grande. Então, você precisa estar ali sempre cercando de cuidado, né? Cuidados básicos, sabe? Preocupado com a criança fazer alguma besteira assim, que para um adolescente já seria um negócio que ele entenderia que não era para fazer. Então, a criança exige mais cuidado do que eu, por exemplo, estou disposta a dar, sabe? E o
O adulto já tem muitas convicções, já tem muitas certezas, já tem muita coisa firmada na cabeça dele. Então, mais difícil é a gente estabelecer um diálogo com tudo. O adolescente, eu acho mais fácil de dialogar. Só que tem que ter um jeitinho, né? Eu acho que se você não peitar o adolescente, assim, adolescente não gosta de ser peitado, não gosta de brigar. Eu não brigo com o aluno de chamar atenção assim, sabe? Eu uso o bom e velho deboche. Os meus alunos. Funciona bastante. Tá na cartilha, inclusive, né? Funciona, deboche. Exatamente. Então eu acho que é isso, é só você ter um jeitinho pra falar com um adolescente que você consegue estabelecer um diálogo e carinho, cara. Adolescente é um ser que tá sempre em crise, então se ele se sentir acolhido por você, ele vai ali se entregar. Como é que foi você na adolescência? Como é que foi você? Pode falar da infância e adolescência, né? Qual é a época que você gostou mais da sua vida? É essa que você tá vivendo? É a infância? É a adolescência? Teve alguma época aí que você gostou mais? Sei lá, me veio isso agora também. Eu gostei da minha infância, eu gostei da minha adolescência. Não sei de qual eu gostei mais. Só sei que fica por aí entre... Não, o início da juventude. Eu acho que início da juventude porque ter dinheiro pra curtir a sua vida é uma coisa importante. E dinheiro? Eu sempre gostei dinheiro pra você fazer o que você... Enfim, pra você se divertir e tal. Claro, então eu acho que a casa dos 20. Eu gostei muito da minha casa dos 20. Uhum. A minha infância, eu sou uma pessoa religiosa. Você não tá na sua casa dos 20? Não tô, gente. Já tô nos 30. Ah, para! Para! Aí eu lembro que eu vou fazer 28 esse ano. É uma doideira isso. Pois é, aproveita a casa dos... Eu sou uma pessoa religiosa desde que eu nasci. Eu cresci na igreja evangélica. Não tô na mesma igreja hoje, mas eu nunca saí da igreja evangélica. Uhum. Aprendi muito a minha infância artisticamente, agora eu vou dizer minhas aventuras aí cantando, interpretando, enfim. Menos no circo, porque no circo foi uma coisa mais recente, né, adulta já. Mas essa coisa de me meter a bancar artista foi desde criança e principalmente na igreja. Uhum. Então eu vivia para isso, eu amava isso e sempre fiz isso. Então esse contato com a música, com o teatro, foi um negócio muito investido na minha infância. Eu tenho uma mãe que foi muito mãe quando eu era criança. Sim, ela cresceu junto comigo e com meu irmão. Ela foi criança junto com a gente. E isso fez total diferença. Minha mãe alfabetizou a gente em casa. Eu cheguei na escola alfabetizada. Que legal! E minha mãe não tem nem o ensino fundamental completo. E ela me alfabetizou a gente em casa. Então, assim, eu tenho um irmão que tem a diferença de 1 ano de mim. Então a gente brincava de Sandy Júnior, acredita? Claro que sim! A gente dizia que a gente... Claro que eu acredito! Eu brincava de Sandy Júnior sozinho. Eu era Sandy Júnior. Adorava Sandy Júnior. Adorava. Pois eu tinha... Pois a gente brincava disso e a gente tinha um ou outro pra brincar. A gente brigava muito também, mas a gente brincava muito também. É bom ter irmão nesse sentido. Então eu tive uma infância legal. Só que a minha família tinha muita dificuldade financeira. Então eu não viajava quando eu era criança, eu quase não passeava. Eu não fazia coisas que exigiam dinheiro. Mas assim, uma infância de brincar na rua, de brincar em casa, de brincar de Sandy Júnior, eu tive. Na adolescência, foi uma adolescência também muito dentro da igreja, fazendo muita coisa dentro da igreja. Só que aí todo mundo entra em crise mais ou menos na adolescência, né? E eu tive as minhas crises na adolescência. Enfim, resolvi ser a diferentona e tal. Aí tive a época roqueira, de andar de preto. Foi aí que eu comecei a tocar violão, guitarra, enfim. Eu tive uma época guitarrista, eu queria ser guitarrista. Mas assim, foi sempre bem voltado para a igreja.
E aí depois eu não fui namoradeira, eu não fui uma pessoa namoradeira, assim, na adolescência, porque eu achava que eu podia gastar meu tempo com outra coisa do que ficar dando moral pra homem. Tá certa, certo. Vamos clipar essa parte? Vamos? Vamos tirar essa parte aqui, galera, e botar aí pra frente? Aí depois entrei na faculdade e assim, a minha experiência da faculdade foi muito de descobrir uma universidade. Por isso que eu defendo muito a universidade pública, principalmente. Porque, cara, é um mundo que se abre na sua frente. Você vê um mundo, é uma universidade. Esse nome é muito certo. É uma universidade de coisas que você tem diante de você, de oportunidades, de coisas para você fazer. Então a época da faculdade também foi importante e eu terminei a faculdade logo depois, passei no concurso para ser professora do município. Muito Tive doido isso. um triste episódio da minha vida de casar e de separar. Tá. Tá. Peraí, qual foi a tristeza e qual foi a felicidade dessas duas? As duas foram tristezas? As duas foram felicidades? As duas têm proporções diferentes? Eu acho que a tristeza foi casar. Tá. E a felicidade foi separar. Tá aí, ó. Então fica aí. Se puder divorciar, divorcia, galera. Essa é a dica de hoje. Não, é experiência, né? Porque eu não gosto de me arrepender das coisas. Eu não gosto de me arrepender das coisas. Mas é o erro, né? Acontece, aí... acontece. A vida é... Mas teve vários acertos aí também, né? Deve ter... Sim. Coisas boas. Foi experiência que eu posso contar. E foi aí que eu comecei o contato com o circo também. Foi na época da minha separação que eu descobri o circo. E você foi no negócio da doideira metendo, muito, né? Assim, quando eu não sei, eu vou na doideira. Aí tu foi no circo. Circo, acrobacia aérea. E agora eu tô aí voando por aí de vez em quando. Nunca tomou um estombo feio, nunca? Como é que é? Eu tenho protusão discal em 2 pontos da lombar, tomando tombo. Calma aí. Dr. Love, você consegue entrar rapidinho aqui? Não entra, não precisa dizer não, mas escreve que a gente tem um doutor realmente aqui que tá sempre com a gente, que está inclusive no chat agora. É um bom momento pra falar, a galera que está ouvindo o podcast, a gente tá ao vivo no canal Amigo Caco aqui na Twitch. Tá na descrição pra você ver próximas lives. Quem sabe a Isa volta algum dia aí, porque com certeza o papo vocês estão vendo, né? Tá nem dando nem pra sentir que já passou isso tudo. Mas como é que é o negócio que você tem aí? O que é? Protusão discal. Bom, eu vou dar a explicação que o ortopedista me deu, tá? Eu não sou da área da saúde, não. Mas ele disse que é um início de hérnia de disco. Isso aí, ó. O nosso querido Dr. Love falou a mesma coisa. Protusão discal é um abulamento do disco. É uma quase hérnia. Isso. Bacana. Foi isso que o ortopedista me disse. E aí ele falou que... Bacana não, porque dói pra caramba. Não, hérnia é horror. A minha mãe teve hérnia, teve que tirar, ficou de cama. Foi uma coisa horrorosa. Acho que eu até falei disso com você quando a gente conversou. Mas eu cuido disso. Cuida. É só cair de novo, né? Cai no outro sentido que aí fica certo. Não, eu cuido direitinho. Pilates é vida. Olha, quem estiver ouvindo, faça Pilates. Pilates é vida pra quem tem protusão discal e pra quem não tem protusão discal também, hérnia de disco. Não espere a dor chegar pra fazer Pilates. Então, eu tenho muita dor o tempo inteiro. Muita. E eu fiz Pilates quando eu era mais jovem, que foi quando eu machuquei a coluna também. E o joelho e o tornozelo. Mas eu era muito novo, cara. E aí eu vi aquelas bolas todas, vi aqueles exercícios de respiração, aqueles negócios de botar a perna aí. E eu sempre fui muito elástico, né? Agora que eu tô cheio de dor, que eu tô parecendo que eu tô cheio de batatas na perna, aquelas batatas crocantes. Agora eu tô assim. Então, mas sinto falta de alongar. Eu gosto de alongar, adorava alongar. Era a coisa que eu mais gostava no teatro. A primeira coisa que eu faço quando eu entro num palco, ou numa sala de aula, assim, numa sala preta, eu deito no chão e começo. Aí giro pra um lado, giro pro outro. Adoro fazer isso. Por que eu tô falando isso? Deixa a gente leve. Eu gosto. É muito bom, Pilates. Muito bom. Você tem muito... E aí, faço Pilates. Aham. E cuido pra não doer.
Porque geralmente, depois que eu levei esse tombo, na verdade, assim, não foi um tombo no chão. Eu caí pendurada pelo pé. Porque eu fiz uma figura de maneira errada e caí pendurada pelo pé. Então deu aquele tranco. E aí, respirar doía. Era uma dor absurda. Aí, o que eu fazia? Foi tipo, Nenhum peraí. ortopedista... Vamos visualizar aqui e tentar passar isso por áudio. Você tava lá em cima, bonitinha, pá, com os panos envolvendo você. Enrolado, aí tudo. Deu ruim. Você foi... Tipo... Não foi uma queda grande, não. Ah, Até tá. porque no lugar onde eu fazia, eu não tinha nem altura pra isso. Mas eu não cheguei a encostar no chão. Ah, tá. Eu tava perto do chão, mas ficou... eu não cheguei a encostar no chão. Você conseguiu se segurar ou não? Tipo, ficou penduradinha? Não, eu tava de cabeça pra baixo. Eu caí de cabeça pra baixo, mas pendurada. É tipo pelo pé, a no Gwen tecido. Stacy no Homem-Aranha 2, lá do espetacular. Isso aí. É, mais ou menos isso. Divertido. É. Mas aí nenhum ortopedista queria fazer ressonância, eles só faziam radiografia. Por quê? E aí ninguém via o que não sei, também. E aí eu fiquei 2 anos tentando tratar isso. E ninguém falava, não é nada, não é nada. Aí no decorrer do ano, como eu fui sempre uma pessoa que anda pra lá e pra cá, eu não sentia dor. Agora, quando vinha aquela semana entre Natal e Ano Novo, que eu paro tudo, né? Entre Natal e Ano Novo, o que a gente faz? Come e dorme, né? Come pra caramba, panetone. Aí, meu cara, eu não conseguia ficar em pé. Foi aí que eu achei um ortopedista que pediu ressonância, e aí descobriu a protusão. E aí o ortopedista não me manda fazer natação. Eu odeio esporte, gente. Odeio assim, eu não me dou bem com esporte nenhum. Circo e pilates é Pokémon, é o que é isso? É arte! É arte, não é esporte. Faz natação artística, faz natação artística. Pois é, onde é que tem? Eu queria fazer nada sincronizado. É só ter uma piscina. E aí tu faz, não precisa de muito. Bota uma música e cara, eu não me dou bem com isso. Aí eu fiz natação um tempo, mas voltei no ortopedista, falei, doutor, eu não gosto de natação não, me desculpe. Aí ele falou pra fazer musculação. Não gosto de academia, não gosto de musculação. Aí ele, então você faz pilates. Aí eu, pilates tá. Pô, mas eu já tava fazendo, cara. Você fez a volta à toa, eu já tava. Mas tem uma... Só por curiosidade mesmo, eu tô jogando muito xadrez, né? Muito xadrez. Eu tô adorando jogar xadrez. E já jogo xadrez antes do Gambito da Rainha, eu já tava jogando antes disso. E quando eu vi a série, quando eu tava trabalhando no Home Séries, eu falei, isso aqui vai bombar. Bombou. Ninguém me escutou, foda-se. Aí, eu procurando estilos de xadrez diferentes, que tem vários estilos de xadrez, que eu falei, pô, um jogo que tem mais de 2 milhões de anos. Sabe, um jogo, sei lá quantos milhões de anos tem. Peraí, deve ter modalidade diferente isso aqui. E aí eu descobri que eu achei o mais diferente, que era o xadrez na piscina. Que é o tabuleiro fica embaixo. E aí o tempo que você tem pra pensar é o tempo do seu fôlego. Caraca! Irado, né? Que doideira! Você tem o tempo do seu fôlego pra pensar. Vai lá. Gente, eu não consigo nem me imaginar num negócio desse. Tem uma coisa que eu não tenho, é fôlego. Cara, eu iria muito jogar, porque eu gosto de jogar as partidas mais rápidas. Então eu só ia ficar fazendo isso, sabe, nadando em volta. Nossa, eu ia me divertir. Eu ia me divertir muito. É porque eu não sei lidar com competição. Eu tenho muita dificuldade em lidar com competição. Porque você gosta muito de ganhar? Você sente mal quando você perde? Eu me sinto mal em competir. Ah, tá. Mas eu não acho legal. Sei lá, eu não consigo, não me dou bem. Eu sou daquela aluna, olha só que coisa, que ironia do destino. Eu falei que eu dou aula na escola onde eu estudei, né? Sim. E um dos professores de educação física que eu tive, lá na minha 5ª série, que eu sou da época da série, ainda... O meu professor de educação física da 5ª série ainda dá aula na escola lá hoje. E hoje ele é meu amigo, uma pessoa super próxima. E aí ele fica falando, esses alunos que não fazem educação física, e eu era desses alunos que não faziam educação física. Eu fazia trabalho no final do bimestre para conseguir nota, porque eu não fazia educação física. Pelo simples fato de não gostar de competir. Não,
porque também tem uma questão de saúde. Eu tenho asma. Ah, Asma brônquica. Então, correr era uma dificuldade, sempre foi uma dificuldade para entendi. mim. Até hoje, no circo também, a respiração é um negócio que eu preciso atentar sempre. Então, eu aproveitava a asma, né? Uhum. E falava, eu não posso fazer educação física. Entendi. Que pena, né? Poxa, Ah, queria tanto. poxa vida, deixa eu ali escrever. Mas o que você gosta de... Você tem alguma coisa além do jogo esporte? Jogo? Você joga alguma coisa? Joga no celular, uns Candy Crush, uns Coin Master? Então, jogos assim... Tabuleiro, eu nada? sou uma pessoa muito complicada. Jogos eletrônicos, assim, digital, de celular, eu vicio rápido. Eu vicio muito rápido, então eu nem começo. Porque eu sei que eu vicio. Entendi. Eu era viciado no jogo da cobrinha. O jogo da Maquin não era viciado no jogo da cobrinha. Aquilo dali foi feito pra viciar. Pois é. E aí ali eu percebi que eu não sei lidar. Eu tinha que fazer uma terapia. Você já zerou o jogo da cobrinha? Jogadores anônimos. Você chegou a, tipo, a eu não ficar me de um lembro. jeito de que não tinha mais espaço? Não, acho que... Não, zerar, não. Mas eu cheguei num nível bem, assim, que tinha que calcular muito, porque a cobrinha tava imensa e não cabia na tela. E aí ela ia... O espaço ia acabando e tinha que virar rápido, né? Porque ela passa a ficar rápida também. Eu sei que... tinha outro de um Nokia... da motinho, bicicleta, sei lá, algumas pessoas chamavam de moto. Demais. Outro vício. Zerei várias vezes. Que foi o primeiro coloridinho. Porque eu era viciada. Era meio coloridinho, inclusive, não era? É isso. A juventude não sabe o que é isso. Viciada. Pois é. Aí eu falei, não, gente, eu não posso lidar com essas coisas, não, porque eu vicio. Eu não tenho maturidade pra isso, não. É muito doido isso, porque... E jogo de tabuleiro, essas coisas, você gosta? Eu nem curto. Sem paciência. Tá, entendi. Não tenho paciência. O que você faz na sua hora vaga? Você fica... Você gosta de ler na hora vaga, ou ler ainda é trabalho, ou não? Você consegue separar o que é leitura de trabalho e leitura pra você, assim, consegue? Separo, com certeza separo. Eu gosto muito de ouvir música. Gente, eu sou uma pessoa que gosta de transporte público, acredita? Claro, era coisa em comum entre a gente. Que a gente falava, cara, eu gosto de ônibus, você também, aí foi. Isso aí. Inclusive, eu tenho uma tatuagem. Caiu o telefone, mas tá tudo bem? Eu tenho uma tatuagem. De ônibus. Eu quero mostrar minha tatuagem. Mostra? Não, de Kombi. É aqui, ó. Eu tenho uma Kombi. Aí, ó. É uma Kombi porque eu sou a rainha do transporte público. Entendi. É por isso que eu tenho uma Kombi tatuada. Pô, vamos pra tatuagem. Vamos falar pra tatuagem, porque eu não sei se é uma camisa. Mentira, eu sei, gente, eu já vi. Mas esse braço aí é tatuagem também, né? Esse braço todo aí é tatuagem. Esse aqui, mas tem nesse aqui também. Tem? Tem coisa nova que eu não conheço? Tem. Tem coisa nova? Não sei. Não tem. A pandemia não me deixa tatuar. A pandemia me deixou pobre e trancada dentro de casa. E como é... E como é que... Sim, vamos lá, vamos falar desse final de pandemia aí. Final de pandemia... Linda ilusão. Mas, primeiro, curiosidade forte de como é que foi dar aula... Porque você já era toda entrosada com fazer vídeos e... né, fazer videozinho, fazer... você tocando, cantando. De vez em quando vocês faziam uns vídeos mais artísticos que eu lembro. Você chegou a mostrar. E... como é que foi dar aula nessa pandemia? Agora perguntando pra uma pessoa que de fato tava ali no ensino público, dando aula. Como você consegue, sei lá... Não foi. Não tem sido até hoje. Você já voltou às aulas? Desculpa. Não, que acontece? Isso eu vou falar do município do Rio, que é onde eu trabalho, tá? Uhum. E dando aula ali em Guaratiba, que eu falei pra você que é uma região extremamente isolada. Eles são super desligados desses recursos tecnológicos. Muitos deles não têm computador, não têm celular. São adolescentes, mas não têm celular. Uhum. Então o celular que eles têm é o celular da mãe, muitas vezes, que tá com a tela toda rachada, que a mãe usa pra ir pro trabalho e só de noite que eles têm. Enfim. Aí ano passado...
eu gosto muito de dar aula pro 9º ano, né? Uhum. Pra mim, assim, 8º e 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, pra mim, é a melhor idade. Aí, como eu dou aula só no ensino fundamental, eu fico geralmente com os mais velhos. Uhum. Aí, ano passado, eu tinha todas as turmas de 9º ano. E era um 9º ano bom. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, caraca, o que eu faço? E eu tava crente ao longo do ano que ia voltar. Uhum. Não, vai ser só 2 semanas. Aí depois, não, vai ser só 1 mês. Aí depois, não, até a metade do ano a gente volta. E eu fiquei acreditando nisso, né? Quando eu percebi que não voltaria, eu falei, cara, eu tô com umas turmas de 9º ano muito boas. Eu não vou deixar essa galera prejudicada. Aí, o que eu fiz? O nosso principal meio de contato, até hoje, na minha escola, é o Facebook. Uhum. Grupos do Facebook e a página da escola no Facebook. Uhum. Então, eu fui lá e perguntei assim... Primeiro, eu fiz um grupo só para os meus alunos, só para as minhas turmas. E lá eu postava só, né, as minhas coisas. Aí eu coloquei lá uma enquete. Falei, o que vocês acham da gente fazer encontros semanais?